E o que acontece na hora que você dá uma boa ideia numa assembleia é que você vira síndico. Olá, seja bem-vindo. Está começando o Talk Show Estratégias da Nova Gestão Condominial com foco na experiência do usuário. Olá, eu sou Marjorie Albuquerque, síndica e diretora de marketing do SíndicoNet. E eu sou o Júlio Paim, fundador do SíndicoNet. Nos últimos anos, a gente viu que o mercado condominial se transformou. A gente, inclusive, previu essa transformação no último Conexão SíndicoNet, onde a gente apontou ali os 5 anos em 1. E o que de fato mudou? Como isso impacta na gestão condominial? É justamente isso que a gente quer te mostrar nesse talk show, uma nova visão da gestão condominial que vai ditar a forma de atuação dos síndicos e administradores daqui para frente. Mas antes disso, é importante também entender um pouco dessa evolução. Se a gente pegar uma linha do tempo e cruzar ali com os dados e levantamentos do SíndicoNet nos últimos anos, é possível identificar 3 estágios diferentes dessa evolução. O primeiro estágio vai até mais ou menos 2016, quando até então o foco da gestão era muito na conservação do patrimônio, né? Ainda não era explorada essa visão de que o síndico tem um poder nas suas mãos de valorizar o patrimônio e levar a qualidade de vida para os moradores. Mas é aí que começa o segundo estágio, mais ou menos a partir de 2018. Aí sim, né, passa a ser muito mais focado na valorização do patrimônio, né? Ou seja, os moradores começam a dar cada vez mais valor para isso. E agora, então, em 2022, é que a gente identifica, então, o início de um terceiro estágio dessa evolução, que é o que a gente vai trazer aqui hoje para vocês, ou seja, a nova gestão condominial, só que orientada à experiência do usuário, tá? E não é à toa, né? Com as pessoas agora vivendo muito mais em condomínios, tudo realmente mudou. Então, para mostrar para vocês como isso já vem ocorrendo aí do lado prático, nós chamamos 3 síndicos de diferentes regiões do Brasil que entenderam essa nova visão e já vem aplicando aí com sucesso essa nova gestão, né, que é orientada, super orientada aí à experiência do morador. Esses 3 síndicos são a Thaís Conceição, de Curitiba, o Rodrigo Lobo, de São Paulo, e o José Henrique Hornum, de Porto Alegre. Super síndicos, né? Super síndicos. Antes, é importante a gente entender um pouco mais por que a gente chegou agora na gestão focada no condômino. Porque os moradores adquiriram realmente novos hábitos, né? Então, como a gente já mencionou, a pandemia ressignificou muito o papel dos condomínios. As pessoas mais tempo em casa, o morador passou a enxergar o condomínio como uma extensão do próprio lar. E ele busca agora, como nunca, esses serviços que facilitam o dia a dia, né? E buscam também uma gestão que valorize o patrimônio. Por isso, ele está mais atuante, esse morador. Ele passa a valorizar a gestão, mas a demandar também muito mais do síndico. E tem um outro lado, ele está também mais exigente com a gestão e um pouco mais propenso a conflitos. Então, o síndico tem que tomar cuidado e perceber isso mais rapidamente para atuar. Então, resumindo um pouco, Júlio, o novo comportamento dos condôminos. Ele valoriza o espaço comum, ele está mais aberto a novidades e novas tecnologias que podem ajudar o síndico, ele valoriza a gestão e valoriza o síndico também muito mais agora, ele entende o papel de um bom síndico. Ele valoriza a cota condominial, a gente teve menos impacto em inadimplência na pandemia como a gente imaginava, porque ele enxerga essa cota como prioridade nas despesas domésticas, já que ele vive ali 80% do tempo no condomínio. E ele está mais exigente, ele quer ver soluções rápidas para os principais problemas aí do condomínio. E como a gente falou ali no final, ele está mais propenso a conflito, o síndico precisa tomar cuidado com isso. Tá. Concordo, eu acho que é bem isso mesmo, né? Mas tem um ponto importante aí que eu acho que é válido a gente destacar, Sim. Tá? Que é o seguinte, essa nova gestão, então, focada no usuário, não quer dizer que a valorização do patrimônio ficou para trás e que agora é só focar, né, Marjorie, nos desejos dos condôminos, né? De fato, não, tá? Essa nova visão, a valorização do patrimônio continua valendo mais do que nunca, né? O que de fato muda é a forma de pensar, agir e planejar em todas as áreas da sua gestão.
é uma mudança de mindset, tá? Então, essa mudança, também como qualquer mudança, ela não acontece num passe de mágica, né? É preciso exercitar essa orientação e uma das formas de você fazer isso é começar a se perguntar ou tentar visualizar sempre duas coisas antes de tomar aí uma iniciativa ou uma decisão dentro do seu condomínio. Primeiro ponto, qual que é o impacto que essa iniciativa que você como síndico vai fazer vai gerar na experiência de viver dentro desse condomínio por parte ali dos moradores? E isso vai desde da manutenção da bomba do condomínio até a cobrança dos inadimplentes. Veja que a gente não está só falando de benefícios diretos aos moradores, como lojas de conveniência ou, por exemplo, melhorar o jardim. E a segunda pergunta que você tem que sempre fazer e exercitar para você mesmo, né? O que eu posso fazer então e como eu devo agir para que essa iniciativa seja percebida na experiência de viver dos moradores? Então, primeiro ponto, como que essa iniciativa vai impactar na experiência? E segundo ponto, o que eu posso fazer, como que eu posso agir estrategicamente para que esse morador perceba essa minha iniciativa? Tendo isso em mente, você vai perceber que a forma de agir em todas as frentes da sua gestão começa a mudar naturalmente. E pode parecer até meio óbvio, tá? Mas não é tão simples assim, né? Você precisa saber táticas e estratégias para conseguir, de fato, explorar direito, né, esse gatilho da experiência nos moradores. Sabendo fazer isso de uma forma planejada, sua gestão vai gerar inúmeros benefícios para o condomínio, para os moradores e talvez até o mais importante, para você, com menos desgaste, mais valorização do seu trabalho e, consequentemente, aí, uma melhora da saúde mental, ou seja, uma saúde mental boa para lidar com tantos desafios aí que essa atividade traz. Percebeu a diferença? Será que esse conceito está muito longe ou ele já é realidade? Isso é algo que muitas pessoas perguntam, né? Está muito longe de um condomínio, isso é para condomínios muito grandes. Não, não é. Já é realidade e nós do SíndicoNet respiramos esse mercado desde 96 e a gente traz para vocês se prepararem para esses novos momentos, né? Que já chegou, né? Muitos síndicos já, especialmente os que a gente está trazendo aqui, já adotam essas estratégias e isso começa a chegar em todos os condomínios do Brasil. E a missão do SíndicoNet aqui é sempre elevar o nível da gestão e a experiência de morar em condomínios. A gente acredita que quando o condomínio está em ordem, a vida flui melhor. Ninguém quer ter um problema já ao sair de casa ou ter conflito com o vizinho ou não ter certeza que esse condomínio está sendo gerido da melhor forma, né? E, Júlio, será que a gente acerta nas previsões e apostas que a gente faz sempre antes do evento Conexão SíndicoNet? Será? Será? Vamos fazer um tira-teima, topa? Vamos lá, vamos então, lá. Vamos lá. Bom, no Conexão de 2018, a gente defendeu a ideia de que os moradores já começaram a mudar, eles ficaram mais interessados na gestão e por isso a gente falou muito da valorização do patrimônio. E foi a primeira vez também que a figura do síndico como CEO apareceu, né? E também a gente comparou muito os condomínios com empresas. A gente trouxe palestrantes, bons líderes de empresas para fazer um paralelo aí com a gestão do condomínio. Com os síndicos profissionais também ganharam muita força a partir de 2008. Então, essa foi a nossa previsão. Júlio, me fala aí, o que aconteceu depois de 2018? Acho que a gente acertou, tá? Porque, Boa. assim, de fato, o que a gente viu foi o início aí da escalada dos síndicos profissionais, né? E isso foi comprovado, inclusive, no nosso censo de 2019, quando apontou ali, mostrou que houve, né, em 2019 um crescimento só naquele ano de 17%, né, de síndicos profissionais gerindo condomínios, né? E esse mesmo censo também validou aquela tendência do morador mais exigente, né, mostrando que mais de 55% dos candidatos a síndicos que queriam assumir essa gestão para valorizar dentro do condomínio era muito mais focado ali interessado, né, eram condôminos interessados em valorizar o seu patrimônio ou até mesmo melhorar o nível, né, da gestão ou da administração anterior. Ou seja, eram condôminos que não estavam mais se candidatando ou sendo escolhidos, né, apenas ali para cumprir tabela, né?
Então, acho que a gente acertou Acertamos aí em Conexão 2018. 2018. Tá, vamos agora para o Conexão 2019. Acho que foram duas coisas que me marcaram muito, tá? Primeiro, foi o aumento da complexidade da gestão condominial, reforçando aí mais uma vez, né, só que aí no caso a consolidação então da figura do síndico profissional. E outro ponto que ficou muito marcado foi que aquele momento que a gente começa a perceber que o condomínio deixa de ser o patinho feio do mercado imobiliário. Né? Para mim ficou muito claro isso no Conexão 2019. Né? Legal, vamos pensar aqui como isso aconteceu na prática. A complexidade realmente aumentou, né? Teve um fator interessante aí nesse período, que foi quando surgiu um fenômeno do início das 4 gerações coexistindo. Então, 4 gerações coexistindo e tendo formas de linguagem, de lidar com o mundo, de lidar com a moradia totalmente diferentes, né? Gerações com necessidades diferentes e formas de consumir a comunicação também muito diferentes. Isso gera para o síndico, precisa ser um comunicador, precisa estar constantemente comunicando as entregas ou tarefas do dia a dia. Ele passou por um desafio grande aí nesse período. O segundo ponto que você falou em relação ao mercado, Júlio, a gente viu grandes marcas iniciando a estratégia para condomínio, né? A gente sentiu isso no SíndicoNet, né? No SíndicoNet. Então, grandes marcas que não são desse mercado, em 2019 para 2020, entraram aí, por exemplo, patrocinando Conexão. A gente teve Unilever, Airbnb, Dupont e várias outras que começam a olhar aí para esse mercado de condomínios, né? Ainda falando um pouco de mercado, né, as empresas de sindicatura profissional também ganharam força e os síndicos profissionais criaram as suas empresas, que é o caso desses 3 síndicos que a gente vai ver agora, e viraram verdadeiros CEOs aí. A gente tem aí o exemplo da Taú Lamentando, da Thaís Conceição, do Alexandre Prandini, do José Henrique, Pedro Cunha, Tânia Goldcone, quem mais? Rodrigo Lobo e muitos outros que a gente conhece o trabalho e tem contato até agora, e muitos pelo Brasil. Acho que a gente acertou. E no Conexão teve um ponto interessante. De 2018 para 2019, a gente dobrou o número de síndicos profissionais que participaram do evento. Então, já mostrando aí um super interesse nesse mercado, o mercado crescendo e os síndicos profissionais entendendo que capacitação e networking era importante também. E essa consolidação, né, que vieram realmente para ficar. Para né, ficar. Num caminho sem volta. Para ficar. Era um caminho, existia uma dúvida ainda, né, de para onde isso ia, e isso se consolidou. Então, previsão acertada também. Legal, vamos mudar de ano. A gente vai falar agora de 2020. Inicialmente, Júlio, você lembra que a gente falou daquela janela de 5 anos de transformação? Foi pré-pandemia. A gente falou, olha, em 5 anos esse mercado vai se transformar, vai virar um mercado cheio de oportunidades. E aí veio a pandemia. E como foi? A gente ficou em quê? 5 anos? Em um. Conta pra gente, Júlio, o que aconteceu? Realmente, né, foram 5 anos em um, né, em um ano muito intenso, né, todos vocês vivenciaram isso, né, e a transformação aconteceu. Então, de fato, o mercado condominial de hoje é totalmente diferente de 1 ou 2 anos atrás, né? Você tem aí novos hábitos, com moradores vivendo, então, 80% do tempo dentro dos condomínios, mesmo num cenário pós-pandemia, e isso muda tudo para a gente, né? Surgiram novas demandas e tecnologias também ganharam forças, jamais vistas, né? Assim, você pega lockers, lojas de conveniência, Assembleia virtual, que é uma tecnologia que existe há mais de 10 anos, né? A própria consolidação da portaria remota também e energia fotovoltaica crescendo aí a cada ano. A Assembleia, inclusive, a gente tem no Cotei Bem, que é o marketplace do SíndicoNet, uma categoria de assembleias virtuais, de empresas, né, que prestam esse serviço, e aumentou muito o número de cotações nessa época, né? E essas empresas começaram a ficar super relevantes e as tecnologias também foram melhorando muito. E outras, né? Essas categorias, lockers, lojas de conveniência, tudo. né? Tá? Os próprios síndicos profissionais também é uma categoria que cresceu muito. Sim. Né? E sem falar também, né, dos novos comportamentos. Acho que é válido destacar isso, né? Que a gente já mencionou, né, que em função da pandemia vieram também para ficar, tá? E agora, o ponto é o seguinte, em 2022, né? Qual que é a nossa aposta, então, para os próximos anos, né? Como a gente já falou,
é justamente essa nova gestão orientada à experiência do usuário e todos os reflexos que isso pode causar dentro dos condomínios e também para os síndicos e administradoras de condomínios. Com certeza. E como isso reflete no síndico? Ou melhor, né, o que muda nessa nova gestão que passa a ser orientada na experiência de viver em condomínios? Para ficar mais tangível, a gente criou uma matriz com as principais áreas da gestão condominial e a gente vai mostrar qual é a experiência que deve ser percebida pelos moradores em cada uma delas e quais iniciativas o síndico pode explorar para cada área de administração para conseguir realmente mostrar que o morador perceba aí essa evolução. Né? Ficou bem legal essa matriz. Ficou super legal. A gente está aqui falando de novas atividades, claro, mas também de atividades que já aconteciam antes no condomínio. Mas como o Júlio até falou anteriormente, elas devem ser executadas e pensadas com uma nova intenção, né? A cada atividade pensar. A minha intenção aqui é trabalhar a experiência do morador e isso muda tudo, muitas vezes, como você vai comunicar ou mesmo qual é o caminho que você vai seguir para aquela iniciativa. É uma mudança de mindset mesmo, né? E acho que vale falar também que essa matriz que a gente criou, para quem estiver no grupo de WhatsApp, a gente vai enviar para vocês também no final aqui desse nosso talk show. Então, se você ainda não está inscrito, o nosso time vai enviar um link aí no final também para você entrar nesse nosso grupo, ok? Para ajudar a gente, né, ilustrar tudo isso que a gente está falando para vocês e mostrar o lado prático dessa transformação, como eu falei, a gente convidou então esses 3 super síndicos aí que já entenderam esse movimento do mercado e estão aplicando aí com sucesso em seus condomínios esse tipo de gestão aí mais orientada à experiência do usuário. E vocês vão entender o porquê. Sim, né? Sim. Vou explicar um pouco da dinâmica. A gente criou esses cards aqui, são 15 cards e vão representar 15 áreas aí dessa matriz que a gente mencionou. Então a gente tem plano diretor, a gente tem prestação de contas, economia, relação com a administradora, funcionários, comunicação, feedback de moradores, né? Conveniência, que mais? Manutenção, sustentabilidade, tecnologia e segurança. São essas aí as 15 áreas da matriz. Cada card, ele contém um tema... Opa, caiu aqui. Ele contém um tema dessa área de atuação da gestão, qual experiência deve ser percebida pelos moradores e algumas perguntas sobre como esses síndicos trabalham aí para que esses moradores experimentem aquela iniciativa da gestão. Então, cada convidado vai ter direito a escolher 3 cards e para cada card escolhido, o convidado vai ter 5 minutos para responder a pergunta que está aqui no verso. E a gente vai comentar um pouco com ele sobre como ele aplica essa estratégia nos condomínios. Tá claro? Tá claro. Lembrando que em cada card a gente tem então o tema, a experiência percebida pelos moradores, a pergunta que vai ser feita para esses síndicos responderem para a gente e vamos ver como que eles vão se sair. Né? Isso aí, a gente já está vendo a Thaís aqui, a gente só vai se organizar, a gente volta para começar essa rodada. Bom, vamos lá, a gente está aqui com a nossa primeira convidada, a Thaís Conceição, que é síndica profissional de Curitiba. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, gente. Legal. Bom, Thaís, conta pra gente brevemente assim um pouquinho da sua história. Bom, eu me mudei para um condomínio, clube, 90 unidades, algumas áreas compartilhadas. E de repente estou no elevador e vejo um aviso de uma assembleia para ter uma cota extraordinária para fazer uma obra. Eu estava na época assim no meu limite financeiro entre pagar financiamento, condomínio, não podia ter nenhum aumento de custo na minha vida. Então eu e meu esposo fomos na assembleia e chegando lá a gente viu que realmente precisava fazer uma obra, mas a gente deu uma sugestão, ao invés de fazer uma cota extraordinária, por que a gente não analisava a inadimplência do condomínio e fazia uma ação de recuperação de inadimplência? E o que acontece na hora que você dá uma boa ideia numa assembleia é que você vira síndico. Sim. Boa. E aí a gente assumiu o condomínio, fizemos essa ação de recuperação de inadimplência e conseguimos executar a obra sem ter que aumentar a cota condominial. Olha que interessante.
E isso acabou se tornando uma oportunidade de negócio. A gente viu que tinha muito espaço para gestão em condomínios, faltava gestão em condomínios, que as coisas eram meio feitas, assim, você finge que paga o síndico, ele finge que cuida do teu prédio, né? E aí a gente resolveu investir nisso e abrimos a primeira empresa de síndicos profissionais em Curitiba. Hoje atuamos em vários condomínios de alto padrão, foi uma experiência que deu muito certo. Há quantos anos, Thaís? Há 13 anos. 13 anos. 13 anos estamos atuando nesse segmento. Que legal, muito bom. Muito bom. Vamos lá, então? Vamos lá, vamos para o nosso jogo? Vamos lá. Então, vamos lá. Então, como a gente falou, a gente tem 15 temas aqui sobre gestão condominial. Você vai escolher 3 cards e tem 5 minutos para responder cada pergunta que está nesse card. Você pode escolher e me entregar. Vamos lá, veja. Vamos lá. O seu primeiro tema é economia. A experiência percebida é que os moradores têm a percepção de que no condomínio não há espaço para desperdícios e que a gestão é proativa na busca por economia e otimização de custos. Aí a pergunta, a gente tem 2 aqui. Como você explora isso nos seus condomínios e como você faz com que os moradores se sintam parte e se sintam responsáveis também por essa economia? Bom, gente, esse é um ano que não tem espaço para desperdício, né? Um ano com uma pressão inflacionária muito alta, os índices de reajuste dos contratos muito acima do que a gente esperava no ano passado e principalmente os condomínios que trabalham com cota pré-fixada para os próximos 12 meses, pode acontecer no final desse ano de ter o realizado das despesas muito acima do previsto. Então, a gente vê índice de reajuste da categoria dando acima do que a gente imaginava, concessionárias públicas subindo as tarifas, e são coisas que às vezes o síndico olha e fala, o que eu posso fazer a esse respeito? Você precisa se antecipar, tá? E aí envolve a segunda pergunta também, que é como envolver os moradores nesse processo de decisão. Então, se você entende que o condomínio já está com um quadro de funcionários enxuto, né? A gente não tem como pagar menos do que o dissídio estipulado na categoria. Mas faça alguns estudos e leve opções para os condôminos. O que eles querem? Querem cortar algum posto de trabalho? Querem partir para uma portaria virtual, por exemplo, se o condomínio tem uma portaria presencial? Talvez a decisão seja não. Não queremos diminuir serviço, não tem espaço, queremos manter a portaria presencial, mas aí é uma decisão colegiada. Você, como síndico, como gestor, levou opções. Fez o seu papel. Fez o seu papel. E aí os condôminos vão decidir o que eles querem. E eles vão ter ciência agora, na metade do ano ainda, que talvez no final do ano as despesas fiquem acima. Talvez seja necessário já fazer um reajuste nessa previsão orçamentária agora, para não faltar dinheiro lá no caixa do condomínio. Então, o importante é não ser reativo, né? É você ser proativo, fazer antes. Concessionárias públicas, a gente não tem muito o que fazer. Então, vamos fazer campanhas para os moradores economizarem energia elétrica, né? Vamos chamar as empresas de elevadores, ver se dá para fazer uma reprogramação dos elevadores, dos pontos de parada, para gastar menos energia. Vamos procurar fontes de energia sustentáveis e alternativas, porque quando você olha a composição de gastos em um condomínio, se tem, por exemplo, portaria 24 horas, mão de obra representa mais de 50%. Normalmente, a segunda maior despesa, depois de mão de obra, são as concessionárias públicas, né? É água, é energia elétrica, é gás, ainda mais se o condomínio tem aquele sistema de aquecimento com caldeira, fica muito representativo. E tudo isso nesse ano está subindo muito acima. E síndico não fornece água, síndico não fornece energia elétrica, você não é responsável pelo custo, mas, como gestor, você deve se antecipar e trazer opções para os condôminos e cuidar para que esse previsto esteja sempre alinhado com o realizado. Então, assim, é muito importante analisar o balancete do condomínio. Isso você pode fazer. E aí você começa a ver, estou gastando mais do que estou arrecadando. Por quê? Como está a inadimplência? O que eu posso fazer de ações para evitar inadimplência? Né? Chamar esses condôminos, às vezes um telefonema que você dá, negocia, faz uma proposta de parcelamento, já é interessante. Outra coisa, o terceiro item que a gente mais gasta em condomínio, manutenções. E muitas são feitas com contratos. Então é uma coisa simples. Faz uma listinha no Excel mesmo. Qual a data de vencimento dos meus contratos? Qual o prazo de aviso prévio? Qual o índice de correção? Então, tem condomínios que ainda usam índice como IGPM, né? Que o ano passado chegou a dar aí 25%. E os síndicos nem sabem. Aí no mês seguinte vem um boleto 25% maior para você pagar. Aí já foi.
Ele então não negociou faz uma antes. tabelinha, né? Quando que vence o contrato, qual é o índice de correção, qual o prazo de aviso prévio. Quando está dentro desse prazo, você chama o fornecedor para negociar. Você sai fazendo outras cotações. Você apresenta isso para os moradores. Olha, antes de vencer o contrato, eu fiz mais 3 cotações, o nosso preço está ok, mas o índice eu pedi para ele trocar do IGPM para o IPCA. Está alto esse ano também, né? Às vezes você chega até para o fornecedor, eu sei que o índice do contrato é IPCA, mas dá para diminuir? Dá para esse ano você não repassar para o condomínio esse índice? Estamos juntos há tanto tempo, isso será levado em consideração na renovação do contrato? Na Assembleia eu vou dizer para os moradores que você foi nosso parceiro e aceitou repassar um índice menor. Você vai demonstrar para os condôminos que você está atento a isso. Você está preocupado com as finanças do condomínio e está fazendo tudo o que está ao teu alcance para esse resultado ser o melhor possível. O problema é que, às vezes, os síndicos ficam apagando incêndio, né? Você fica atendendo às demandas que são trazidas para você e fica no operacional e não faz esse estratégico. Então, tire uns minutinhos do teu dia para fazer isso, para se planejar, para se organizar, porque aí as demandas não vão te alcançar. No final, você vai ter menos demandas, né? É o conceito também da manutenção. Você faz o preventivo para não ter que fazer o corretivo, que é mais caro e mais doloroso. Muito bom. E tudo isso que você faz, você vai, durante todo esse processo, mostrando para os moradores, expondo, né, essa sua postura, enfim, esse Então, primeiro, formato, para aquele grupo eleito em assembleia, os conselheiros, né? Em primeiro lugar, eles têm que estar em muita parceria com vocês, sabendo o que está acontecendo. E segundo, a gente precisa se preocupar em transmitir essas informações e que as pessoas estejam cientes que o síndico está se antecipando e procurando soluções para que essa pressão inflacionária traga o menor impacto possível dentro do condomínio. Muito Ótimo, bom. muito bom. Se saiu bem, né, Muito bem. Cumprimos os 5 minutos também. Estou vendo aqui. Legal. Vamos para o segundo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos então para a segunda pergunta. Júlio, faz as honras, embaralha, Vamos lá, por favor. vou dar uma embaralhada. Lembrando que são 15 temas. Tá aqui, Thaís. Vamos lá. Este aqui Pá. no meio. Boa. Ó, o tema que você escolheu é administradora, tá? Então, qual que é a experiência percebida pelos moradores? É o seguinte, os moradores, principalmente o corpo diretivo, percebem que vocês, síndico e administrador, estão alinhados e que não existe aquele jogo de empurra e empurra, tá? Qual que é a pergunta? O que você faz para manter a sua gestão alinhada com a administradora? E o que você faz quando não há um alinhamento possível, uma vez que isso não depende só de você? Então, gente, é uma questão bem delicada, realmente. Eu gostei da expressão que você usou aí, corpo diretivo, né? De fato, o síndico acaba tendo um papel protagonista e se ele senta nesse trono, nessa cadeira, né, de imperador, cria resistência entre as outras pessoas do corpo diretivo, seja conselheiro, seja administradora, porque eu acho que eles fazem parte desse corpo diretivo. O síndico precisa entender, em primeiro lugar, assim, ele não está sozinho e ele precisa desses braços. Então, o que eu faço, em primeiro lugar, é chamar a administradora para ter uma conversa muito franca com eles, explicando que eu estou ali prestando um serviço para o condomínio, como eles também. Então, tem que colocar o condomínio como foco, entendeu? Se o nosso objetivo é prestar um bom serviço para o condomínio, vamos todos trabalhar juntos. Por que eu falei que eu gosto da expressão do corpo, né? Porque, assim, a mão e o pé são tão importantes para o corpo, né? Cada um tem sua função, e se eles não tem um que é mais importante que o outro. Né? Se eu te perguntasse o que é mais importante, a mão ou o pé, os dois são importantes. A mão serve para pegar e o pé serve para andar. O problema é quando eles querem inverter a posição. Isso acontece com o síndico, com o conselho e com a administradora. O que eu quero dizer com isso? Se cada um entende o seu papel e cumpre com a sua função, o corpo funciona bem, o condomínio vai ter um bom resultado, né? Então, assim, eu faço um trabalho preventivo junto com as administradoras. De novo, como eu falei na pergunta anterior, tem que olhar o balancete. A administradora, normalmente, a principal função dela é ser responsável pela parte financeira e contábil. Então, a hora que ela te entrega o balancete, você precisa conferir. E se você encontrar alguma falha, algum problema, ao invés de você ir lá numa assembleia e relatar isso para todo mundo, converse com a administradora primeiro. De uma forma muito clara, muito transparente, prestando contas sempre para o Conselho Fiscal, mas se antecipe.
Então, assim, eu analiso os balancetes. Se eu encontrei alguma dificuldade, eu mando um e-mail, eu mando por escrito, de alguma forma, para a administradora, copiando os conselheiros. Olha, eu estou com dúvida nisso, nisso, nisso. A hora que ela me responde, eu mando essa resposta para os conselheiros, anexo no balancete, porque aí as pessoas percebem que está tendo cuidado, que está tendo gestão, que está tendo comunicação. Porque o que o condomínio quer é o resultado final. Ele não quer ficar sabendo de competição entre síndico e administradora e quem fez o quê. Ele quer o resultado e quer que funcione. Então o síndico precisa entender que ele é como se fosse um maestro dessa orquestra, né? Mas quem tem que brilhar, às vezes, é quem vai fazer o solo, é quem vai tocar aquele instrumento. Deixa a administradora brilhar. Deixa ela fazer o trabalho dela, porque você, como síndico, vai usufruir. Se a administradora fizer o trabalho dela corretamente, todo mundo no condomínio vai ficar feliz, vai ficar satisfeito, e você, como gestor, vai ser visto como alguém competente. Então, vamos tirar essa competição de um querer ser melhor do que o outro, um querer ter mais espaço do que o outro. Vamos baixar a guarda, né? Então, eu costumo chamar as administradoras nesse sentido. Claro que às vezes tem, né, uma questão de preocupação por parte delas, alguns condomínios que sempre tiveram um síndico morador, que elas estão lá há muitos anos. Isso também é importante, a gente tem que honrar essas empresas, né? Então, às vezes o síndico profissional, ou um novo síndico eleito, chega ali, ele já quer sair, trocar todos os fornecedores por fornecedores que ele trabalha, que ele conhece, que ele confia. É óbvio que principalmente essa questão de administradora, porque é quem vai ter o token bancário na mão, né? No final das contas, é quem vai fazer a movimentação financeira, tem que ser uma empresa que o síndico confie. Mas aí eu uso uma expressão, um ditado que meu avô já me dizia. Eu não confio e eu não desconfio de ninguém. Eu confiro. Né? Então, assim, você não tem que confiar cegamente em nenhum fornecedor que vai prestar serviço no condomínio, mas também não tem que chegar com a guarda alta, desconfiando, acusando, deixando um clima de confronto, de um querer ser melhor que o outro. Confere o trabalho dela. Erros, todos podem ter. As empresas são formadas de pessoas. Você, síndico, é uma pessoa. Amanhã, você também pode cometer uma falha. Então, eu sempre procuro pensar, como eu gostaria de ser tratada quando uma falha minha fosse percebida por alguém? Eu gostaria que a pessoa viesse falar comigo primeiro. Então, é o que eu procuro fazer. Chamo o administrador e falo, olha, não identifiquei aqui uma nota fiscal, você não recolheu a DARF do fornecedor da região metropolitana, alguma questão técnica, algum exemplo assim. Dou para ela a oportunidade de corrigir o problema e já levo para o conselho a questão solucionada. Olha, identifiquei aqui uma falha, falei com eles, eles resolveram prontamente e está resolvido, né? Então, eu acho que fica uma coisa muito mais harmoniosa e, de novo, o resultado. Está resolvido o problema, né? A gente está falando, então, de um alinhamento de papéis e uma comunicação frequente. Exatamente, né? tá? E de transparência. E quando isso não dá certo? Então, aí quando não dá certo, eu já tive casos assim, que a gente faz as perguntas e a administradora não responde, ignora, né? Aí eu preciso chamar o conselho, que foi o grupo de condôminos eleitos para isso, né, numa assembleia, e mostrar, olha, eu identifiquei algumas divergências, eu tive algumas dúvidas e não tive o meu pleito respondido. E aí a gente precisa agir como conselho. E talvez seja necessário trocar a empresa, mas foi dado para ela a oportunidade de corrigir as falhas, de renegociar um contrato, de baixar um valor, de ser ouvida, né? Mas se não dá, infelizmente precisa ser trocado. E acho que você falou uma coisa legal. Você não leva esse problema para os moradores ou para o conselho, né? Você busca resolver isso antes para justamente não levar mais um ponto de atrito ali. Isso acaba, né, prejudicando exatamente essa experiência que a gente quer que ele perceba de que tudo está alinhado, né, e dentro do possível, né? Você vai trabalhar isso. Esse é o trabalho do síndico, resolver problemas, né, gente? Não levar problemas. E a administradora é uma parte tão importante, né, desse trabalho, é um braço direito mesmo. Por isso que eu falei do corpo, assim, você, síndico, não vai ter um bom resultado se não estiver trabalhando de uma forma coesa, conjunta e proativa com a administradora. Muito bom. 5 minutos. Fechou? Cravados aqui. Tá. Vamos lá para a terceira? Eu não olho, mas fico vendo ele aqui. Então vamos lá para a sua terceira pergunta. Vou embaralhar aqui de novo. Tá indo bem, Thaís. Vamos lá. É a queima-roupa. Vamos lá, pode escolher um card, eu vou entregar. Vamos lá. Tá, e seu terceiro tema é convivência. Opa! A experiência percebida é que os moradores estão felizes com a harmonia e baixos níveis de conflito e atritos entre os vizinhos.
Difícil, né? Vamos lá, as perguntas. O que você faz para criar cada vez mais um ambiente de convívio agradável e com qualidade de vida dentro dos seus condomínios? E, se não tem jeito, como você lida com essa gestão de conflitos? Gente, eu acho que esse é um dos maiores desafios do síndico, né? A questão da convivência, hoje em dia as pessoas estão cada vez mais estressadas, a vida moderna nos exige mais. Acho que a pandemia veio e ainda deixou as emoções muito à flor da pele, né? As pessoas estão cada vez menos tolerantes umas com as outras. E quando você fala em condomínio, quando eu digo por aí que eu sou síndica profissional, que atendo 70 condomínios, as pessoas falam, meu Deus, você só deve resolver problema o tempo todo de briga entre vizinhos, você tá louca? E é isso mesmo, gente. Então, mas eu acho que o papel do síndico é um papel tão legal, eu levo isso para a minha vida como uma missão, assim, tornar o local onde as pessoas moram um lugar agradável para se viver. E passa muito pela convivência. Eu já vi pessoas vendendo seu principal patrimônio, abandonando sua casa, né? Se mudando, indo embora daquele lugar por problemas de convivência. Então, o que o síndico precisa entender? Que ele está ali e ter como missão, eu tenho isso como missão, que eu estou ali para que os vizinhos possam ser amigos. Para que a hora que você tiver um problema com o seu vizinho, você não tenha que ligar direto para ele e resolver com as suas próprias mãos, né? Que você tenha um gestor no seu condomínio capacitado e competente que vai conseguir ouvir a tua demanda, absorver, porque nem sempre ela vem assim de uma forma educada e respeitosa, né? Ele teve problema com o vizinho dele que fez barulho, não foi o síndico que fez barulho, foi o vizinho que fez barulho, mas ele liga para o síndico descarregando, né? Mas o síndico, ele tem que ter esse preparo, ter resiliência, saber ouvir as pessoas é muito importante. Sair da posição de defensiva. Às vezes você, como síndico, recebe uma ligação, o morador está alterado e, né, você não pode responder à altura. Você tem que ouvir aquela pessoa. Ela está te ligando porque ela tem um problema. E você é a pessoa para resolver esse problema. Você foi eleito. Eles te outorgaram poderes para representá-los, para resolver essa questão. Então, primeira coisa, escute. Escute com empatia. Tenta se colocar no lugar dessa pessoa. Porque a hora que você escuta com empatia, já diminui um pouco esse nível de estresse. Normalmente a pessoa já baixa um pouco quando ela percebe que ela está sendo ouvida por alguém que está se colocando no lugar dela, né? Depois você vai ter que lidar com o problema. Eu acho que o síndico é muito o mediador, né? Você vai ter que muitas vezes entrar em contato com o vizinho que causou o problema e, de novo, você não sabe que tipo de pessoa você vai ter neste momento. Então, faça isso numa hora que você esteja bem, sabe? A ligação que você vai receber, o WhatsApp que você vai receber, você não escolhe o momento. Mas o momento para tratar daquela questão, você pode escolher. Então, selecione um momento, vá num lugar adequado, que não tenha barulho, né? Pensa em como você vai resolver aquilo e aí você aborda a questão com o morador que foi o reclamado, digamos assim. Eu brinco assim, o cara tem 35 anos e nunca ouviu um não na vida. A mãe dele nunca disse e nunca deixou professora nenhuma dizer. E aí, de repente, o síndico vai dizer que ele não pode fazer algo. E a reação dele é quem você pensa que é para falar assim comigo, né? Então, assim, a gente precisa ter este cuidado, ter essa empatia, mas ter empatia não é escolher um lado da questão, né? Você tem que tratar de forma isenta. Por isso que eu vejo muito resultado em reuniões de mediação. Então, tem uma reclamação, formaliza a reclamação, a gente tenta abordar com as duas partes, mas o que eu vejo que resolve é quando você marca uma reunião, coloca uma pessoa na frente da outra, um tem a oportunidade de ouvir o seu vizinho, qual é a rotina dele, por que ele chega tarde em casa do trabalho, por que ele tem que tomar banho antes de dormir, né? Então, aí eu vou entender os motivos. E o vizinho também vai entender que a pessoa de baixo não é só uma chata que está reclamando, né? Ela também tem uma vida, acorda cedo e precisa repousar. E, Thaís, me fala uma coisa, a gente está falando bem aqui de conflito. Sim. Mas falando de convivência também, você faz ações no sentido de melhorar o ambiente dentro daquele condomínio para que esses moradores, por exemplo, tenham essa sensação de que, pô, que legal que é viver nesse condomínio.
né? Sim, Você as também pessoas- trabalha esse lado? As pessoas vão morar em condomínio buscando isso, né? Exato. Buscando essa convivência. Então, assim, datas comemorativas, você fazer uma festa junina para o condomínio, você fazer uma comemoração de Natal, você fazer uma noite italiana e abrir o salão de festas para que os condôminos possam conviver, possam estar juntos, possam conversar, né? Você ter um espaço pet dentro do condomínio para que as pessoas que têm animais de estimação fiquem juntas, troquem ideias. Isso aumenta a sensação de que eu moro num lugar legal. As pessoas precisam disso, principalmente agora, depois da pandemia, que as áreas comuns estão abrindo novamente e as pessoas ficaram tanto tempo reclusas, elas querem conviver, querem ver que moram com outras pessoas legais e isso diminui os conflitos dentro do condomínio, sem sombra de dúvida. Me mudei para esse condomínio há poucos meses, né? Como eu disse, eu mudei para esse condomínio em setembro do ano passado. E antes disso eu morava há 12 anos num outro condomínio, um condomínio menor. E a diferença do senso de comunidade e a diferença do interesse da gestão no nosso bem-estar, enquanto morador, enquanto comunidade, é muito gritante. Então, eu vejo isso, a diferença da gente ter acesso, da gente ter voz, de ter um problema, eu sei que eu posso falar, tá acontecendo isso e eu vou ser escutada, né? Em 12 anos, numa outra comunidade, 8 desses 12 anos eu participando do conselho, eu não tinha essa facilidade, né? Eu não tinha esse acesso, não me sentia tão segura, né? Então eu vejo o quão diferente é e como é muito melhor, me traz muito mais bem-estar, muito mais segurança, estar morando num condomínio em que tem uma síndica, tem uma gestão que está preocupada com a gente, com o nosso bem-estar, né? E com esse senso de comunidade, isso que eu acho muito bacana. Que legal, muito bom. Legal. Thaís, Tá teve ótimo. uma carta aqui que você não pegou, mas eu queria que você falasse um pouco. Fala, qual Sobre sustentabilidade. Opa. É algo que você estava me contando aqui nos bastidores, que você atua muito nos seus condomínios. Sim. Eu nem vou ler o card, mas queria Tá. saber um pouco como você entende essa sustentabilidade nos condomínios e o que você faz praticamente aí para atuar. A gente começou a buscar soluções na área de energias renováveis, primeiro com o intuito econômico, né, de tentar reduzir custos, mas a gente foi vendo que é muito mais do que isso. Que esse é um dever que a gente tem, eu acho que é um dever do síndico, conscientizar as pessoas, e a hora que a gente muda o microambiente é que a gente vai conseguir fazer um pouco de diferença aonde a gente mora e no mundo todo, né? Então, assim, a gente tem buscado, e hoje em dia está cada vez mais fácil trazer isso para os condomínios. Coisas que nós escutávamos antes e pareciam tão distantes. Painéis solares em condomínios, por exemplo. Hoje já está mais fácil dos condomínios conseguirem usufruir. A gente foi buscar, por exemplo, uma linha de crédito com a própria concessionária pública, né, do nosso estado lá do Paraná, e existe isso no Brasil inteiro, linhas de crédito para que condomínios instalem painéis solares subsidiados. A gente conseguiu para 23 condomínios. Alguns chegaram a zerar a conta de energia elétrica. Gerando Gente, um economia, painel então, solar, também. um painel solar, ele tem uma vida útil de 25 anos. Então, assim, faz conta, chama aquele fornecedor de painel da tua cidade e faz conta, faz o cálculo do payback, quanto tempo vai levar? Às vezes o condomínio está lá com dinheiro parado no fundo de reserva, rendendo nada, né, numa aplicação conservadora, e você pode investir em uma fonte de energia renovável, sustentável, que vai trazer economia e você vai estar colaborando com o meio ambiente. E Né? coleta seletiva? Você falou que também É super existe importante. uma possibilidade também de economia. Isso, a gente tem feito também com isso, a privatização do serviço de coleta de lixo nos condomínios. Então a gente pede isenção da taxa pública cobrada e a gente vai e contrata as empresas para que elas venham fazer essa coleta. E fazem todo um trabalho junto ao condomínio, separando o lixo, trabalhando junto com os moradores. Curitiba tem uma tradição com isso, né? E a gente implementou com muito sucesso, transformando as lixeiras em centrais de descarte de resíduos. Né? Aquele lugar que é feio, que é sujo, que é escondido lá no canto da garagem, que ninguém quer, de repente deixa aquele lugar bonito, coloca containers bem sinalizados. Teve um que a gente fez um grafite no container, porque tem que desenhar, né? O que é lixo orgânico, o que é lixo reciclável. E a gente pintou chamamos um grafiteiro para fazer esse grafite
no container do condomínio e ficou um lugar legal. Uma Que as pessoas se experiência surpreendem percebida até. pelos moradores. Quando vão descartar o lixo, olha, nossa, que lugar legal onde eu posso descartar o lixo. Ótimo. Muito bom, Thaís. Obrigada aí por Imagina. participar, por topar Muito participar bom. com a gente. Obrigada, gente, pela oportunidade. A gente fica bem feliz de poder dividir essas experiências com vocês. Que ótimo. Bom, teve até um bônus aí da Um bônus. sustentabilidade. Isso. que bom. E parabéns pelo trabalho. Obrigada, gente. Parabéns, Até. legal. Vamos então para o nosso segundo convidado, ele já está aqui, é o Rodrigo Lobo, síndico profissional de São Paulo. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Júlio, obrigado. E conta um pouco pra gente da sua história, para quem está assistindo a gente entender um pouco quem é o Rodrigo. Obrigado, prazer imenso estar fazendo essa participação com vocês aqui no Síndico Net. Meu nome é Rodrigo Lobo, eu sou síndico profissional há mais ou menos 15 anos e que eu tenho essa experiência como gestão de condomínios. E eu comecei, Júlio, muito parecido com todos. No meu condomínio, sem síndico profissional, eu tinha uma experiência que eu vou tentar contar para vocês rapidamente, ser sucinto. O meu pai, na época, era advogado, toda a minha família mexia com parte de jurista, advocacia, e tendenciava a colocar eu para essa linha, e eu trabalhava nessa linha para isso. Passar da vida, o meu pai teve câncer, faleceu de câncer. Eu entendi que eu estava fazendo isso muito por conta do meu pai e não por conta de mim, a profissão de advogado. Fiquei ali um pouco perdido do que eu ia fazer e era síndico do meu condomínio, já nessa época, sem nenhuma pretensão. E eu tinha uma bagagem, uma experiência numa administradora chamada Américo Angélico, de advogados, que prestava serviço para uma administradora. E fazia muita assembleia com eles por conta desse viés jurídico para ajudar as administradoras. Que ano foi isso, mais ou menos? 2001. Tá. E aí, naquele período, eu tive ali uma experiência adquirida, sem pretensão nenhuma, que acabou me dando bagagem, me dando ali, posteriormente e hoje, essa atuação como síndico profissional, e acabei que eu levei, fui pegando 1, 2, fui criando esse cross de experiências dentro de síndico profissional e virou profissão. O amor pelas assembleias. Exato, exatamente, pela Assembleia. Que legal, que história Isso aí, legal. isso Bom, mesmo. vamos lá, vamos começar? Vamos lá. Rodrigo, então a gente tem, já são menos temas aqui, a Thaís já falou alguns, mas a gente tem os cards com os temas. Você vai tirar um card, vai me entregar, e você vai ter 5 minutos para fazer essa resposta de cada card. Perfeito, Vamos lá? vamos lá. Dá uma embaralhada. Vamos lá, pode escolher. Eu posso pegar qualquer um Qualquer card. qualquer card. Esse aqui. Isso, pode me entregar, obrigada. Então vamos lá, o seu primeiro tema é feedback de moradores. Tá. A experiência percebida é que os moradores sentem que existe uma preocupação do síndico em agradá-los e gostam quando sabem que existe um canal para dar esse feedback, tá? As perguntas: você sabe o grau de satisfação dos moradores em relação à sua gestão? Você faz alguma ação específica? Usa alguma ferramenta para isso? E uma outra pergunta: para cada condomínio que você administra, você leva em consideração o perfil dos moradores? E como é que você faz esse levantamento desse perfil? Então são várias perguntas aí, mas você pode começar entendi. com a ação específica e as ferramentas que você usa para isso. Entendi, muito legal, muito bacana mesmo essa pergunta. Hoje, eu entendo assim, as grandes empresas, e o condomínio não deixa de ser uma empresa, que existe aquela métrica que você não consegue gerenciar nada que você mede. Você tem que medir para gerenciar. Antes de você gerenciar, você tem que medir. Você tem que entender aonde e como você vai fazer aquele seu gerenciamento. E eu também com dor, né? O síndico ele vai vivenciando as dores do dia a dia e vai criando aquelas ferramentas para trabalhar e para cada dia ser melhor. Não é uma coisa que ela está já finalizada. Cada dia a gente faz uma construção disso. E o que eu entendi? Que existe um pilar para a gente medir e poder atuar o síndico dentro do condomínio. E esse pilar, esse tripé que eu costumo usar, é sempre um tripé, 3 pontos. NPS,
que é a minha gestão. Eu faço a pesquisa da minha gestão, de como é a gestão do síndico, como o condomínio, os condôminos analisam a gestão do síndico. Isso é contínuo, de 3 em 3 meses eu faço essa gestão e crio ali meu BI de indicador dentro daquele condomínio, a minha gestão. Isso é um ponto. O segundo ponto é SLA e KPIs, né? Os KPIs que a gente fala que são as pesquisas de satisfação pelo condômino para o condomínio dele. Como assim, Rodrigo? A gente tem que entender, o elevador do condomínio está quebrando muito? Essa percepção para o condômino, ela é positiva, ela é negativa? E elencar o serviço de limpeza, segurança e trazer tudo aquilo dentro de uma análise de relatório, de indicadores, e o síndico poder balizar a gestão dele, não por achismo, não por um anseio, às vezes, do conselho ali do corpo diretivo, e sim pela massa condominial, falando, olha, eu estou trazendo a minha gestão do que o todo está falando. Então esse é um outro tripé. E o censo, que não deixa de ser mais importante ou menos importante, que é você entender quem mora naquele condomínio. Quais são aqueles condôminos? Quem são aqueles... Como vivem aqueles condôminos do condomínio? Se existe pet, quantidade de animais, a idade, o público, se mora sozinho, se é casado. Isso tudo faz toda a diferença na gestão do síndico. E até... eu vou evoluir para essa indicação, é que como o síndico faz, como eu faço essa pesquisa? Eu não tenho um modelo fixo, porque depende. Então, eu tenho condomínios que existem pessoas muito, muito idosas que não mexem com tecnologia. E então, é no papel, debaixo da porta, numa pesquisa onde a pessoa pode assinar lá e eu trago e eu faço. Obviamente pelo básico, que é a pesquisa de satisfação pelo app da administradora, que é muito importante, que vai direto lá e tem um engajamento. E eu crio também, aí trazendo assim para o ápice da tecnologia, um totem de pesquisa de satisfação físico, ele é touch, a pessoa aperta ali e faz a pesquisa, imputa pergunta e resposta e vai para o síndico diretamente, e isso fica no hall do condomínio. Poxa, e por que ele não faz isso por e-mail? Para ter maior engajamento. Uma pesquisa de satisfação ela é boa quando você tem um maior engajamento. Quanto mais gente pesquisando, maior vai ser o ponto focal ali na situação. Legal. Só uma coisa, esse totem ele fica há quanto tempo no hall? Então, eu deixo ele a critério do condomínio quando eu percebo que já não estão mais fazendo a pesquisa. Tá. Eu legal. solto, eu divulgo, ele é 24 horas online, eu consigo ver as respostas. Na hora que eu vejo que já não estão mais fazendo, aí eu retiro, dou um espaço ali de 2 meses e coloco de novo, em média são de 3 em 3 meses. E aí é um cross 360, né? Então é debaixo da porta no envelope, é pelo aplicativo, é um bot de WhatsApp, porque o WhatsApp é muito utilizado, então é um botzinho que vai à pesquisa também, e o totem. Então, isso tudo faz com que a minha gestão tenha um maior direcionamento e eu consiga finalizar e organizar esse início do condomínio. Você quer ter, então, o maior número de participação e você tem que usar diversos canais para isso. É isso mesmo. E quando chega esse resultado, Rodrigo, dessa pesquisa ou de alguma coisa que não está legal, qual é o seu tempo de resposta para isso? Você cria um relatório dessa pesquisa para mostrar para os moradores? Muito bom. É aí que é o ponto focal, que é a parte de comunicação, ali de transparência. Eu distribuo esse relatório para os condôminos, mostro o porquê da minha gestão estar indo naquele ponto. Então, eu estou atuando no jardim, porque o jardim foi o ponto mais focado. Eu estou trabalhando dessa forma, com reuniões abertas presenciais, porque aqui tem mais idosos e eles não gostam de reuniões online. Então eu foco nessa decisão e junto com o corpo diretivo, obviamente, né? Isso tudo é sempre compartilhado com o corpo diretivo. Você tem a chance de justificar algumas De coisas justificar também. isso, você tira aquele peso do síndico e coloca em indicadores. Legal. Muito bom. Fechamos, passamos do tempo aí um pouco. Vamos lá. Mas legal, muito bom, Rodrigo, Foi bom, legal. foi bom. Vamos para o próximo? Vamos lá, vamos para a segunda pergunta. Já vou tirar aqui o de feedback de moradores. Vamos lá para a dividir segunda, aqui. Rodrigo. Vamos lá. Baralha. Tá indo bem, viu? Legal. Vamos lá. Aqui, escolhe uma. Pode ser aqui. Qual que é Pode essa? ser, você daí? pode entregar aqui. Ah, essa é boa.
acho que você vai sair bem nessa daqui também. Comunicação. Poxa, tá? Isso é difícil. Qual que é a experiência percebida pelos moradores? É o seguinte, os moradores enxergam com clareza o trabalho feito na sua gestão e o admiram por isso. Tá? Então a pergunta é simples. Qual que é a sua estratégia de comunicação nos seus condomínios? Olha, comunicação é muito amplo, né? Quando a gente fala de comunicação, o céu é um infinito. Primeira coisa, assim, antes de eu falar da minha estratégia, eu acho que eu tenho uma certeza que a tendência, se o condomínio não tem aplicativo, ele vai ter. Certeza que é isso. Os aplicativos, eles vieram para ficar, os condomínios, as pessoas estão todas engajadas, todo mundo quer a resposta e a informação rápido, a gente está na era da comunicação e da informação, então os aplicativos eles caem hoje como uma luva para facilitar a vida do síndico, do condômino, enfim, é o facilitador de tudo. Mas obviamente o síndico ele tem que criar ali outras estratégias até em cima do aplicativo. O que eu coloco? No meu tripé dentro do condomínio, o condômino em primeiro lugar, na ponta do triângulo, e na base desse triângulo, ao lado do síndico, os colaboradores, funcionários, que o síndico tem que ter uma comunicação eficiente com eles para tudo funcionar, e do outro lado o corpo diretivo. Então tá na base isso. Para chegar no condômino, tudo organizado, tudo já consolidado. Eu, particularmente, gosto muito também do aplicativo, mas é um aplicativo de gestão. Existem vários no mercado, mas é a gestão ágil, gestão Kanban, gestão Scrum, a fazer, fazendo e feito. É fácil isso de imputar. Então eu crio ali, cada um tem a sua métrica dentro do Trello ou de outros aplicativos, mas eu crio ali dentro do meu Trello uma aba exclusiva para os colaboradores. Você consegue isso parametrizar, os colaboradores e funcionários eles somente vão ver aquelas não conformidades e aqueles andamentos daquela situação, então isso facilita a gestão que não deixa de ser comunicação. Isso eu estou me comunicando ágil com eles e com o corpo diretivo. Então eu faço uma parte de gestão em comunicação para tudo se consolidar e ir para a ponta que, no fundo, são os condôminos, são as pessoas que estão lá e querem tudo, a resolução muito rápida. E aí, primeira coisa, o aplicativo. Obviamente, se tem, eu uso o aplicativo do condomínio, que eu acho de extrema importância. E hoje, particularmente, eu vejo que é uma tendência também para o síndico vai ter que se adaptar a isso. O síndico é muito cobrado, a presença dele, a presença da empresa dentro do condomínio, é fazer vídeos sobre os problemas. Por quê? Porque você mostra para o condômino que você tá lá, ele percebe que o síndico tá em loco, você elimina aquele problema, aquela comunicação muito rápida, porque antigamente você conseguia mandar para a administradora fazer um comunicado formal e tudo mais. Hoje a informação não dá tempo. Você tem que ser mais rápido, a velocidade é muito rápida. Então, isso facilita. É o vídeo, mostra em loco, mostra a solução e aí com calma depois a administradora, o aplicativo você faz e consolida numa parte formal aquele comunicado. Mas você ali por vídeo você resolve de uma vez. E qual que é a frequência que você usa essa comunicação com o morador, Rodrigo? A gente está falando aqui da percepção do próprio morador, né, quanto à gestão e qual é a frequência que você comunica e esses canais você já até mencionou, mas o que você mais utiliza para comunicar? Então, mensalmente eu costumo, dentro desse plano todo de comunicação, obviamente condomínio, ele é um órgão vivo, porque acontece as coisas a todo momento, e então não existe uma métrica parametrizada, olha, todo dia 30, mas eu costumo fazer de mês em mês, imputar e levar isso consolidado em forma de newsletter. Cada condomínio aí tem a sua peculiaridade e cada condomínio existe uma forma de comunicação mais eficiente, às vezes até mesmo impresso, em comunicados, nas telas dos elevadores que são imprescindíveis também, aquela comunicação rápida e direta que é muito utilizado. Então é um cross 360 que eu falo também, não é uma ferramenta, você tem que juntar tudo e centralizar nesse meio de comunicação.
e entender qual é o melhor canal para esse condomínio, ou vários, né? Ou como você falou. vários, exato. O ideal é você colocar tudo. A gestão melhor que tem, para mim, é colocar tudo. Coloca no papel, coloca no elevador, coloca no aplicativo, coloca no WhatsApp do grupo de transmissão. Enfim, aí não tem desculpa mesmo para a pessoa falar que não foi comunicada. Mas tem alguns que têm as suas limitações. Uma tecla aí que a gente vem batendo muito é realmente você ter vários canais, mas eleger ali uma dessas ferramentas, geralmente o aplicativo, né, para ser o canal oficial. Então você tem ali todos esses canais apontando né, aquela comunicação. Isso é o ponto focal, para você não ficar perdido e você ter ali o parâmetro, até para facilitar a vida do síndico, né? Porque imagina, o síndico já tem tanta tarefa, tanta coisa junto, e ele tem que fazer todas essas outras tarefas. Então é mais fácil ele centralizar no aplicativo e aquilo ali ser disseminado em outras ferramentas. Mas o aplicativo em si, ele é o ponto focal. Legal. E isso, né, não deixa de ser percebido por todos os Por moradores, todos, né? essa Com comunicação. Muito bom. Respondido, né? Super respondido. A gente queria mais tempo, né, para esse, Pois esse é. tema. Esse tema difícil, vai a gente longe, pode vai longe. ficar a hora gostoso, aqui. gostoso. Meu nome é Carilene Gonçalves de Souza, tenho 40 anos, sou veterinária e síndica moradora. A gente trouxe um aplicativo para a utilização do dia a dia do morador, o que foi muito útil, porque não é só um aplicativo que faz assembleia, mas é um aplicativo que eu coloco questões para os moradores me ajudarem no dia a dia, perguntas, enquetes, né? Documentos. Então a gente utilizou essa ferramenta e utiliza essa ferramenta no dia a dia e que, de certa forma, ajuda muito os moradores. Mas legal. Vamos então para a terceira? Bom, vamos lá para a terceira pergunta. Eu vou deixar aqui a de comunicação. Vamos embaralhar e vou te deixar escolher mais uma para mais 5 minutos de resposta. Ó, tema bom. Seu terceiro tema, então, é manutenção. A gente sabe que é difícil, às vezes, né, mostrar quando tudo vai bem, mas quando tudo vai mal é super fácil o morador perceber, né? A experiência percebida aqui que a gente quer em manutenção é que os moradores se sentem tranquilos quanto à manutenção, pois tudo funciona, e percebem que isso é mérito do síndico e também do zelador. A pergunta é, como você faz para que os seus moradores sintam que o condomínio está com a manutenção em dia, se você usa alguma ferramenta para esse controle e como é a capacitação do zelador ou do manutencista, já que eles são parceiros aí nessa tarefa da manutenção? Muito legal. Pergunta também muito boa, difícil, né? Porque manutenção, capacitação, isso também é contínuo, algo difícil, né? Condomínio, parte de manutenção, multifacetários, nós temos diversos itens de manutenção e a qualquer momento as coisas acontecem, então realmente esse é um tema polêmico e difícil. Mas vamos lá. Eu particularmente, eu gosto de manter todos os colaboradores engajados dentro de um programa de qualificação continuada que eu costumo falar. Que não adianta ele só ter o curso, o certificado e até o síndico de síndico profissional. Tem que se capacitar continuamente, tem que estar atrelado às novas tecnologias, aos novos cursos. Hoje em dia eu entendo que até não só o síndico como os colaboradores tem que sair um pouco da caixinha, tem que ter ali cursos diferenciados, entender de gestão de conflitos, e enfim. Então eu costumo pegar esses colaboradores dentro do condomínio e usar algumas das plataformas. Hoje eu tenho uma plataforma minha, porque eu já cresci, chama InCompany, é uma plataforma, um portal de cursos que eu dou acesso para os meus colaboradores, independente dos condomínios onde eu atuo, eles têm esse engajamento e cria ali um certificado, cria ali, depois que eles passam pelo curso, um certificado de qualificação. Isso fica colocado e postado dentro do condomínio para acesso a todos. Então isso mostra que o condomínio
se preocupa, isso é muito valorizado pelos condôminos. Isso é o primeiro ponto, eles adoram quando eles percebem que os colaboradores deles estão sendo qualificados. E, obviamente, os outros síndicos podem e devem usar, como eu sempre usei, diversas plataformas, inclusive a do SíndicoNet, que eu comecei, o meu primeiro curso foi do SíndicoNet, e dentro do SíndicoNet existem várias outras plataformas de curso para gerente predial, zeladoria, enfim, existem outros portais também para esse tipo de curso. Então, não importa qual é o modelo do curso, mas importa que o síndico tem que ter esse programa de qualificação vinculado a uma chancela que seria esse certificado. Isso é importante, isso tem validade. É uma forma de mostrar para os moradores que... Isso, é onde você consolida que isso foi efetivado. Legal. E, paralelamente, a parte de manutenção, voltada ao condômino, né? Vamos pensar no condômino, que é o foco do programa. O que eu entendo que hoje a de gestão, a de mais moderno, a de intuitivo, rápido, fácil, são os QR Codes que você coloca nas áreas comuns do condomínio. O condômino, ele pega o celular dele, aplica a câmera e ali ele aplica uma foto e coloca a reclamação dele. E aquilo vai direcionado àquele setor. De limpeza ele vai para o líder de limpeza, para manutenção ele vai para manutenção, para o zelador ele vai para o zelador e para o síndico ele vai para o síndico. Dependendo da situação, é uma situação que ele quer direcionar. Mas não necessariamente direciona tudo para o síndico e o síndico joga para manutenção, para o síndico voltar, e aí cria uma redundância e uma demora na comunicação, porque também a gente está falando aí de experiência, de facilidade. Então, como condôminos QR Codes plotados na área comum, facilita muito e traz essa gestão ativa do condômino. Ele ativa, ele imputa aquela solicitação e o síndico, o zelador, enfim, o tomador daquela decisão, ele tem um SLA para cumprir e para responder. Esses aplicativos hoje são gratuitos também, você compra na internet uma licença para ter maiores ferramentas, melhores ferramentas, mas eles começam de uma forma gratuita, então não tem desculpa, dá para usar todo mundo pode ir lá se filiar, é só pesquisar no Google, aplicativo para manutenção de manutenção, tá. Não, legal. No Cotei Bem a gente tem uma categoria também de aplicativos de manutenção. Tem vários muito legais. Eu costumo usar o SíndicoNet, inclusive para baixar os documentos que são os checklists que vocês têm, para colocar nesse aplicativo, eu Cotei Bem, porque eu Cotei Bem o aplicativo, para configurar o aplicativo, porque ele vem básico, aí você tem que configurar. E o Cotei Bem eu uso também, como outras ferramentas, porque existe o compliance, né? Sai da mão ali do síndico, daquela gerência, e você mostra que é algo externo, consolidado, com compliance. Então eu acho muito boa também a ferramenta do Cotei Bem. Dentro existem outras também, mas o importante é ter essa ferramenta. Então é legal aqui, resumindo, que o morador possa participar de um jeito fácil, né? Ele não tem que buscar o síndico, ir na portaria, ele já consegue direcionar para onde ele quer. Ocorrência. A rapidez nesse atendimento, já que não está passando pelo síndico, depois para o zelador, e você tem esse SLA, esse tempo de atendimento máximo, dependendo da ocorrência. Perfeito. Né? Isso o morador se sente atendido. Se sente atendido, se sente engajado, mais uma vez, porque ele participa daquela situação, ele verifica o status daquilo, ele verifica onde está, até a solução, aquele problema, o ar-condicionado da brinquedoteca não está funcionando. Ele vai gerar aquela demanda ou está pingando. Rapidamente o zelador ou o manutencista vai responder para ele, olha, já chamamos a empresa, dentro de prazo de X tempo está pronto, até a solução. Então ele se sente confortável e o problema do morador é não verificar e não perceber a atuação do problema dentro do condomínio sendo solucionado. Quando ele percebe que tem um andamento, ele já fica mais tranquilo. É legal. Muito legal, bom, hein? Ótimo. Terceira pergunta aí, bem respondida. Finalizada, Tá aprovado. Obrigada, Rodrigo, pela participação. Muito bom, obrigado, viu, gente? O Rodrigo obrigado vai estar mesmo. também no Conexão SíndicoNet. Que legal, muito bom. Vai muito estar junto com a tomara gente aí, se Deus quiser, vou estar lá junto com vocês, vamos fazer um belo evento, vai ser um sucesso. Isso aí, legal. Boa. Obrigada, Rodrigo. Bom. Obrigado, gente. Obrigado.
Chegamos ao nosso terceiro convidado, José Henrique Ornundo, que é síndico profissional de Porto Alegre. Tudo bem, Zé? Tudo certo. Zé, seguindo aí o formato, igual a gente fez, né, com o Rodrigo e com a Thaís, conta um pouco pra gente quem que é o José Henrique, síndico profissional. Bom, a minha história ela é bastante curiosa. Eu sou filho de uma síndica profissional que iniciou essa atividade lá no início da década de 90. Então eu me criei, né, nesse ambiente de condomínios, depois me formei em Direito e aí em 2009, de fato, virei síndico profissional e hoje administro mais de 120 condomínios, né, dos mais variados tipos, né, em Porto Alegre e região metropolitana. Bom, vamos começar então? Vamos lá, vamos começar. Zé, como a gente falou, aqui a gente tem, os cards já quase se esgotaram aqui, mas a gente tem alguns temas bem legais. Você vai escolher um e a gente vai ter aí, você vai ter 5 minutos para responder as perguntas, tá? Vamos lá. Pode escolher e me entregar o card. Isso. Tema denso. Vamos lá. A gente vai falar de plano diretor. Certo. Qual que é a experiência percebida? Os moradores sabem que existe um plano a ser seguido e enxergam valor nisso, tá? Quais são as perguntas? Você faz o plano diretor em todos os condomínios? Se sim, como é o seu plano e o que você faz para que todos tenham conhecimento e deem valor para isso? Interessante. Então, o plano diretor nada mais é do que o planejamento das ações de um síndico num determinado condomínio, né? Esse plano ele deve conter ali quais são as ações, né, que esse síndico então vai promover naquele período de gestão que compreende ali 12 ou 24 meses geralmente, né? E eu gosto de utilizar bastante uma matriz que é a dos 5W2H, uma matriz super simples e super conhecida também. Eu acho que ela é uma matriz que consegue trazer clareza, né, para as pessoas, elas conseguem compreender item por item o que será feito, quando será feito, como que, né, que esse síndico está propondo a execução, né, dessas tarefas, quem são as pessoas que vão executar, né, uma ou mais pessoas para executar então essas atividades dentro do planejamento e, não menos importante, o quanto isso vai custar para o condomínio. É evidente que um plano diretor nem sempre tem ações que envolvem dinheiro, né? Tem ações administrativas, ações organizacionais que não envolvem custo, mas elas também devem então estar presentes nesse plano diretor. Eu acho que o plano diretor é uma ferramenta que consegue tangibilizar resultados, né? E isso, ao mesmo tempo que gera expectativa no investidor ou no morador, dá tranquilidade também para o próprio síndico, né, de quais são os passos que ele vai seguir. Ele consegue convencer as pessoas, né, porque ele está dizendo que lá na frente, em voo de cruzeiro, se tudo der certo, tem um resultado lá que, se for atingido, vai ser muito legal para o condomínio, né? Eu acho que o plano diretor ele traz 3 coisas muito importantes. Transparência na gestão, né? A gente antecipa as ações que a gente vai fazer, então transparência, agilidade nas coisas também, porque processos organizados, mapeados, digamos assim, eles se tornam mais ágeis na maneira de acontecer. E talvez a coisa mais importante para um plano diretor, né, implementar um plano diretor dentro de um condomínio, é justamente aliviar a ansiedade das pessoas, né? No momento que o morador sabe o que vai acontecer no próximo período, dando um exemplo aqui de 12 meses, por exemplo, se ele já sabe o que vai acontecer a médio, a curto, a médio e a longo prazo, ele para de perguntar. Ou ele já sabe, diz, olha, o Júlio lá, que é o nosso síndico, eu tenho certeza que se ele chegar no final dessa gestão com todos esses itens aqui concluídos ou minimamente encaminhados, né, para a gente ter um resultado legal, a gestão dele vai ser bacana e certamente ele vai conseguir se reeleger. Em que momento você faz com que os moradores participem disso? A gente sabe, claro, você vai mapear o condomínio, vai listar ali as prioridades, algumas têm que ser feitas, enfim, mas como é que você faz para conseguir engajar esses moradores na construção desse plano e manter, é claro, essa comunicação frequente? Então, o plano diretor, eu acho que ele deve acontecer nos primeiros dias ou nos primeiros meses de gestão de um condomínio, né? É evidente que um síndico que entra, ele tem poucas informações. Então, acho que a principal atividade do síndico no começo é coletar o maior número de dados e informações, né? Inclusive o que ficou para trás de gestões que não conseguiram terminar, e não porque não quiseram, porque às vezes não dá tempo, enfim, tem vários contratempos aí na gestão de um condomínio. Então, ele deve propor isso para um conselho de administração, né? E esse conselho de administração vai validar, vai criticar, né? Vai sugerir algumas mudanças, se eventualmente for necessário,
vai validar, né, junto com o síndico isso, e aí então o síndico deve promover uma assembleia no sentido nem tanto de deliberar sobre aquelas ações, né, a não ser que elas sejam vinculadas a valores, né, de arrecadar recursos. Mas se não for para isso, o síndico deve convocar uma assembleia para apresentar então para os moradores o seu plano de trabalho, né, para tornar público, né, no sentido de dar publicidade ao seu plano de trabalho, para que as pessoas saibam então o que vai acontecer, né, nos próximos meses, como vai ser feito, quem vai executar, se precisamos de dinheiro, se precisamos envolver a administradora, se precisamos envolver terceirizados, prestadores de serviços, né, enfim, acho que é um ato que também gera muita transparência, né, e voltando ao que eu falei antes, que para mim é crucial, isso tira, né, distensiona, digamos assim, as pessoas, aliviando, né, a ansiedade dessas pessoas com os assuntos do próprio condomínio. Não, muito bom. E Zé, me fala uma coisa, fora essa assembleia, esse plano ele fica disponível à vista, assim, dos moradores também? Claro. A assembleia, ela é legal porque ela formaliza, né, o teu plano num ambiente, né, num fórum que é próprio para isso, que são as assembleias de condomínio. Mas não quer dizer que a gente não deva utilizar outros meios de comunicação também para tornar essa informação pública, né? Então, assim, dá para mandar nos grupos de WhatsApp, dá para mandar por e-mail, dá para publicar lá nos avisos eletrônicos, né, em elevadores, nos aplicativos especialmente, né, que as pessoas conseguem utilizar no celular, né, recebe um push ali com as coisas que estão sendo postadas, né, que estão acontecendo ali. Então isso também é bacana de fazer. Mostrar esse movimento, né, que as coisas estão sendo alcançadas, essas milhas aí a cada tempo. Perfeito. Né? E eu gostei que você falou assim, que baixa a ansiedade também dos isso para mim é a cereja do bolo. Tá. De tudo que eu tenho visto, tudo que a gente... Eu faço uma dinâmica que é a seguinte, eu tenho que entender qual é o percurso, né, qual é o caminho que eu percorro da minha informação, das minhas ações até o cliente final, que é o camarada lá, o morador que está sentado na frente da TV, esperando a administração chegar no colo dele com informações. Então, tudo que eu puder tirar de atrito nesse percurso, eu devo tirar. Porque ao menor sinal de um buraco, ou de uma lombada, ou de uma sinaleira, eu vou ter problema, porque eu tenho que parar para responder, eu tenho que parar para ouvir uma crítica, se geram fofocas, e aí acho que é ruim. Então, tudo que eu puder eliminar de atrito nesse percurso, né, tornar o percurso mais retilíneo, mais leve, certamente é resultado final bom, né, para a gestão de um síndico. Legal. Ótimo, muito bom, hein? Muito bom, muito bom. Ótimo. Primeira pergunta foi... Concluída. Que bom, Concluída. passei no teste. Aprovada. Então. Passou no teste. Passou muito tempo. Eu estou na minha segunda gestão, né? A minha primeira gestão foi de 2020, então na reunião eu apresentei os resultados da minha sindicância desse período. Então assim, fechamos o prédio com excelentes resultados, né? Então eu apresentei todos os resultados financeiros. Foi apresentado as fotos do antes e o depois, de tudo que foi reformado. Foi muito impactante a apresentação do antes e o depois. Foi assim, excelente, as pessoas aplaudiram de pé, foi muito bom. Na última eleição eu fui reeleita, fiquei muito feliz, foi muito compensador, inclusive até renegociei meu salário, obtive sucesso e estamos aí, firme e forte e tocando o barco muito feliz. Vamos para a segunda, então? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Júlio. Vamos lá. Segunda Baralha. pergunta. Aqui, Zé. Fica à vontade. Legal. Prestação de contas. Tá? Experiência percebida. Na verdade, são duas experiências percebidas, tá? Primeira, os moradores conseguem ter uma visão fácil, transparente e intuitiva do andamento das finanças. Segunda experiência, os moradores confiam na gestão e sabem que as contas estão sendo bem geridas. Tá? Então agora a pergunta, isso acontece nos seus condomínios? O que você faz para que eles fiquem bem informados e tenham segurança na sua gestão? Essas duas afirmativas é o sonho de consumo de qualquer síndico, né?
Que bom se todo mundo tivesse essa consciência global aí da questão financeira. O que eu penso? Sim, né? Nós atendemos muitos condomínios de investidores, então são pessoas que são mais afeiçoadas a números e tal, mas nem todo mundo é. Então eu vejo que muitas vezes, acho que por duas características principais, assim, que as pessoas não conseguem às vezes compreender a questão financeira de um condomínio e isso está diretamente ligado a uma prestação de contas depois. Por dois motivos. Eu acho que o primeiro deles é uma falta de compreensão da lógica contábil de um condomínio, apesar de, vamos lá, ela é super simples, né? Mas algumas pessoas não compreendem, porque não são dessa área, né? Então, não compreender a lógica financeira tira dessa pessoa uma capacidade mais analítica, né? Até para poder criticar. Então, ela entende que pagando a cota de condomínio cara, muitas vezes, todas as vezes é cara, ela não consegue compreender, às vezes, como um condomínio chega num saldo negativo, o que justifica uma chamada extra, né? Então, para essas pessoas é um pouco mais difícil de explicar. Tem mecanismos para corrigir isso? Muitos, especialmente os visuais. Então, se eu mandar uma planilha em Excel para um morador para explicar para ele o porquê que o saldo porquê que o saldo está ruim e a receita e a despesa estão desalinhadas, possivelmente ele não vai conseguir compreender. Se eu gerar uma pizza no Excel de uma tabela, ele vai conseguir compreender melhor, né, o porquê que o condomínio está naquela situação. E um outro ponto também que eu vejo como negativo é o próprio desinteresse, né? Então as pessoas investem num síndico profissional, investem num síndico, né, profissional ou não, justamente para não ter que ficar perguntando, para não ter que ficar questionando, para que esse síndico aplique as melhores práticas administrativas e financeiras para aquele condomínio, né? Então, esse desinteresse, essa omissão, muitas vezes, ela leva esse morador a uma assembleia para fazer perguntas, né? E aí a prestação de contas ela pode ficar um pouquinho ruim. Então, qual é a dica de ouro que eu dou? A dica de ouro é, prestação de contas a gente tem que fazer mensalmente, porque os meses terminam, eles começam e eles terminam, assim como uma gestão, né, que é composta de meses. Um mês é composto de dias e a gente deve prestar contas ao final de cada mês. Então, se eu tenho lá numa assembleia um período de prestação de contas de 12 meses, mas a cada mês contábil eu fiz uma prestação de contas e publicizei isso para os meus clientes, né, para os caras que estão investindo no condomínio, eu não tenho a menor dúvida de que a assembleia vai ser muito mais tranquila, vai ser muito mais transparente e não vai ter dúvida. Né? Porque eu sanei essas dúvidas. No momento que nós estamos agora num mês, eu vou prestar contas do mês anterior, certo? Se eu presto essas contas através do aplicativo, né, dá para usar todos os recursos visuais possíveis, através das mensagens, através de, sei lá, qualquer coisa, né, que dê publicidade lá no condomínio, eu também estabeleço ali um prazo, ainda que seja informal, para que as pessoas me questionem se tem alguma dúvida em relação àquele mês. E às vezes elas têm, e é justo que tenham. Se elas têm, eu sano aquela dúvida e quando eu chegar lá na Assembleia de Prestação de Contas, essas dúvidas elas não existem. Então eu acho que o maior desafio de um síndico é eliminar o maior número de questionamentos possíveis numa Assembleia de Prestação de Contas, né? Porque se ele não fizer esse trabalho ao longo dos meses, para chegar lá e apresentar todo o trabalho, vai ser metralhado com perguntas, o que é justo, né? Eu, como morador, se me sentasse numa assembleia lá, né, e não sei nada o ano inteiro, e aí chego lá e aí vejo uma apresentação linda, eu não tenho como na hora mensurar se aquilo é verdadeiro, não é, faz sentido, não faz sentido, a aplicação do recurso é boa, não é boa, não tem como avaliar isso numa assembleia, né? Então, acho que o desafio maior do síndico é esse, prestar contas mensalmente e chegar lá, aí é só carimbar, né, carimba lá e tá tudo certo. E acho que o desafio é justamente o que você falou, né? Prestar contas mensalmente e numa linguagem clara e fácil, de fácil entendimento. Perfeito. Porque as pessoas, muitas vezes, elas podem até entender, mas elas olham aqueles números todos, aquela sopa de letrinhas e dá preguiça de querer entender. Entendeu? E ele pensa muito nisso, eu estou pagando e não quero ter esse trabalho de ter que ficar analisando esses números. E ele chega na última hora e ele tem os questionamentos. Aí sim vem os questionamentos. O papel do síndico, ele deve ser um facilitador da comunicação. Né? Eu tenho que esmiuçar tudo para levar a parte mais ilustrativa para o camarada compreender, né, a minha mensagem. Acho que é isso. Legal, Zé. Legal, muito bom. Excelente. Muito bom. Muito bom. Vamos para o terceiro? Vamos para a terceira último. pergunta. Ok, esse daqui é o que já foi. Aqui. Vamos lá. Terceira e última, Zé.
Vamos lá. Esta. Ai, que bom. Um card super atual. Vamos falar, o tema é conveniência. A experiência percebida é que os moradores dão cada vez mais valor para esse tipo de benefício e estão mais abertos a novidades como os micromarkets, feiras, lockers, lavanderias, aluguel de veículos e etc. Foi muito do que a gente falou no Conexão dos 5 anos em 1, né? Olha quanta, tudo isso que você falou, boa parte aí são novas demandas que surgiram, são novas demandas. Em função da pandemia e que vieram para ficar. Né? Que estavam começando, né? Eu lembro da gente falar em um dos workshops, a gente falou muito dos micromarkets que ainda eram vending machines. Exatamente, e hoje estão dominando aí esse mercado de condomínios. Zé, a pergunta é, o que você tem feito para explorar esse tipo de demanda e abertura por parte dos moradores? Então, acho que conveniência é uma coisa muito ligado a bem-estar, né? Então, os moradores precisam disso, né? Eu sempre penso assim, muitas pessoas, a maioria das pessoas moram em condomínios, né? Então, nós síndicos cuidamos das casas dessas pessoas. Né? Então, a gente deve sim se preocupar com a conveniência, né? Especialmente ligada ao bem-estar dessas pessoas, e acho que isso é extremamente importante, ainda mais nos dias de hoje, que foi potencializado, claro, pela pandemia, a gente não tem a menor dúvida disso. E os moradores estão mais abertos. Sem dúvida nenhuma. Tudo que eles eram resistentes, hoje é o que eles mais querem. Né? Os micromarkets, por exemplo, era um caso. Né? A resistência era assim, tá, mas e o que o condomínio vai ganhar com isso? Exato. Vai ganhar conveniência, que é um baita de um valor, né, Tchê? Pois é. O Tchê é ruim, né? Não sei se o Tchê é que eu Não, sou gaúcho, não tem problema não. Pode. Eu me segurei para não falar até agora escapou. Então, eu acho que conveniência é um negócio maravilhoso. As construtoras, né, também é inegável que elas investem muito nisso. Elas já investiam antes, né? Tudo que estava do lado de fora, as construtoras também começaram um movimento antes da pandemia até, de trazer todas as conveniências de fora para dentro dos condomínios, gerando uma dor de cabeça para o síndico. A gente ama, mas é uma dor de cabeça também. Mas tudo que tinha do lado de fora veio para o lado de dentro justamente para trazer bem-estar, serviço, conveniência para os moradores. Experiência. Experiência, sem dúvida nenhuma. Então eu vejo isso como a imensa parte da carteira que eu atendo como síndico profissional tem muito isso, tem muito micromarketing. Nós temos condomínios com carros por aluguel, né, através de um aplicativo. Isso é maravilhoso, é evidentemente que não funciona para todos os perfis de condomínio, né, mas essa pegada mais jovem, né, de casais mais jovens assim e tal, que não querem mais ter patrimônio hoje, né, não estão mais investindo num carro, eles preferem viajar, né, curtir a vida de uma outra forma. Novos hábitos. Novos hábitos. Então essas coisas, sim, elas têm feito bastante diferença assim, no convívio, né, das pessoas dentro dos condomínios. E para nós, síndicos, é um desafio gigantesco, além de gerir tudo isso, também pensar fora da caixa e sair para ir buscar opções novas, né, para levar para dentro dos condomínios, sobre o viés do bem-estar e muito mais do que isso, para gerar valor para o nosso trabalho como síndico. Né? Eu sempre falo que o síndico que se esforça para fazer o trivial, ele está fadado ao insucesso, possivelmente, né? Ele tem uma curva ali muito rápida, né, de ascendência e depois vai cair. Então, buscar soluções novas, entender melhor da tecnologia, como as tecnologias conseguem melhorar o convívio das pessoas, os serviços das pessoas, os armários inteligentes, isso é maravilhoso. Né? Lá em Porto Alegre a gente tem convênios lá com os Correios, então pega os entregadores, são sempre os mesmos, já instrui eles de como utilizar aqueles armários para facilitar o trabalho deles, inclusive, que não tem que ficar esperando o morador, esperar o porteiro, que já foi substituído pelas portarias virtuais. Então acho que é um caminho sem volta, né? Isso, e eu sou apaixonado por essas coisas, né? Se aplica bem isso. Muito. A gente compra coelhos, agora na Páscoa a gente comprou coelhos de verdade, né? Para levar para as crianças nos condomínios que nunca viram, nunca tocaram, nunca encostaram num coelho de verdade. E é ele que traz os ovinhos, então nada mais justo do que eles, né, conhecessem de fato quem traz os ovinhos. E isso são experiências legais, assim. Armários a gente tem muito em condomínios também. A gente faz experiência já com degustação de vinhos, que é um negócio muito legal em condomínios. Eu sou um apaixonado por vinhos, então essa parte eu que faço lá na empresa. E isso gera um relacionamento, gera uma conexão, né, com os moradores, que não é só a interação baseada em problemas, em reclamações, em coisas do cotidiano do condomínio, né? Eu acho conveniência e convivência. Eu acho que o grande desafio do síndico também é achar outras formas, criar
né, contingências boas para interagir de outras maneiras com seus clientes que não sejam só aquelas que são atribuições do síndico. Acho que é isso. Ótimo. Perfeito. bom. Fechou com chave de ouro. Fechou. Obrigado. Obrigada Aprovado. pela presença, Que Zé. bom, passei na prova. Passou. Que bom, obrigado. Obrigada Legal, pela Zé. presença, Zé. Muito bom. Obrigado E obrigado também por mais uma vez, né, você estreando aqui no Síndico Net. Obrigado. Né, e com chave de ouro, né? Legal. Muito bom. Obrigado Obrigada. mesmo. Legal. Obrigado. Os moradores falam que o mercadinho é uma maravilha, né? É uma mão na roda. Ah, faltou alguma coisa, eles correm lá, né? Aí uma coisa legal que nós implantamos no mercadinho há pouco tempo é o pão francês. Todo dia de manhã eles vão lá e abastecem com pão francês. Então, e fora que aumentou bem as vendas, né, do mini mercado. Com o dinheiro do repasse do mercadinho, feito as melhorias para o condomínio. Uma das melhorias que um morador me falou foi nós não tínhamos o controle de acesso na garagem. E eu implantei o controle de acesso. Então o morador chega, aperta o controle, abre o portão da garagem e entra. Aí um morador chegou em mim e falou assim, até que enfim eu estou chegando em casa. Porque antes tinha que ficar buzinando para o porteiro abrir. Tem uma feirinha dos empreendedores, que é dos moradores para os moradores. Tipo, vamos supor que tenha 28 ou 27 barraquinha no caso. Mas aí da minha casa já desce 2, eu e a minha filha. De outra casa já desce 3, 4. Então, é uma feirinha super gostosa, aconchegante, entendeu? E tem preços bons também. Eu falo, como é que essas meninas trabalham com esses preços? Porque eu sou do mundo como vendedora, né? E é muito bom pra gente. Tipo, eu quero uma Natura, quero um Boticário, ou eu não saio pra rua. Eu já espero a feirinha, entendeu? E muito boa mesmo. Bom, sobraram alguns temas aqui nas cartas. E agora? Pois é, calma que a gente ainda vai, elas não vão ficar sem resposta, né? E não só as cartas, vários outros temas também que a gente tem para falar, assim como tudo que envolve esse novo mundo condominial aí que se transformou e que não vai também parar por aí, né? Com certeza. E nesse novo mundo, vocês viram que o gestor condominial ganhou muita importância. E ele pode sim assumir um protagonismo nunca visto antes nesse mercado. Pois é. Nossos convidados, vocês viram, né, implementaram essas iniciativas que não só melhoraram a vida, né, dos condôminos, mas também repercutiram em questões para o síndico mesmo, né, como economia de tempo, com o uso aí de tecnologias, economia de dinheiro, usando a sustentabilidade, né, como a Thaís falou. O que mais? Economia de esforço, né, uma vez que a gestão ficou mais fácil por causa da fidelização e do engajamento aí desses moradores e acho que principalmente, né, o aumento da percepção de valor dessa gestão, né? O ganho de reputação que esses síndicos tiveram foi incrível, assim, isso vem fortalecendo, né, como se fosse a marca deles. Com certeza. E você também viu como esses profissionais que estiveram conosco conseguiram antecipar essa nova forma de gestão, que é o que a gente vem falando. Vale lembrar que isso encaixa, Júlio, muitas vezes as pessoas perguntam, isso vale para síndico morador, vale para condomínios pequenos, vale para administradoras também? Focarem aí nesse novo mindset? E a boa notícia é que sim. E mais uma vez esse mercado dá a oportunidade da gente se antecipar e colher frutos aí desse novo momento da gestão. Você também viu como esses profissionais que estiveram aqui com a gente conseguiram antecipar a nova forma de gestão. E vale lembrar que essa nova forma de gestão encaixa perfeitamente também para síndicos moradores e administradores de qualquer perfil, de qualquer tamanho de condomínio. E uma boa notícia é que, mais uma vez, esse mercado dá uma oportunidade da gente se antecipar e colher esses frutos dessa gestão diferenciada e alinhada com o novo mundo condominial. E a gente sabe que o desgaste é muito grande, né? O síndico nunca foi tão exigido como antes e nesse novo direcionamento ele é fundamental para minimizar esse desgaste e permitir que você potencialize ainda mais o valor da sua pessoa como gestor de um condomínio. Isso é importante. É importante e parece difícil, né, implementar tudo isso, mas
vocês vão perceber que vai ficar cada vez mais fácil, né? O grande segredo é respirar esse conteúdo, estar no ambiente certo e se cercar de pessoas certas, né? Com isso você oxigena as suas ideias, você amplifica ali o seu repertório e naturalmente você acaba mudando, muitas vezes sem perceber, o seu mindset, tá? Então, nós aqui do Síndico Net, a gente está aqui justamente para te ajudar nessa missão. A gente quer te proporcionar um ambiente de imersão para que você seja completamente capaz de acompanhar essas transformações e evoluir ainda mais aí como um síndico ou administrador de sucesso. E não existe melhor cenário para tudo isso como o Conexão Síndico Net, que acontece aí a edição de 2022 e traz como tema central a transformação da gestão e experiência de morar em condomínios. E claro, tendo esses gestores sempre como protagonistas. Pois é, e de novo, né, o nosso propósito com o Conexão Síndico Net é traduzir tudo isso que acontece no mercado e tudo que ainda está por vir para que você seja, né, um gestor conectado em tempo real com as tendências que vão realmente revolucionar o segmento. Isso, vai ser um grande evento em formato híbrido, com gestores participando presencialmente em São Paulo e também transmitido online para participantes de todo o Brasil. O Conexão acontece no dia 17 de setembro, é um sábado, de 9 às 18h30. A gente vai ter a participação de mais de 35 palestrantes, 3 deles vocês conheceram hoje, que é a Thaís, o Rodrigo Lobo e o José Henrique, além de outros síndicos aí que tem muito a ensinar aí pra gente, né? E claro, né, os maiores especialistas do setor do mercado corporativo também. É bom frisar isso, né? Não só do mercado condominial, mas do mercado corporativo também. Com certeza. Bom, além desse tema central, né, que é muito focado nessa questão desse novo mindset, a gente também vai trazer outros assuntos na nossa grade de conteúdo, mas que de um jeito ou de outro, né, se conectam com essa nova visão, né? Então, por exemplo, gestão do tempo, liderança transformacional, painel jurídico, um painel bem dinâmico que a gente vai trazer para vocês, estratégias de valorização de honorários, tecnologias e ferramentas de gestão, como a gente falou, vai ter uma palestra, por exemplo, até um formato, acho que de workshop, né, focado em ensinar vocês como pilotar e como trabalhar ali com o Trello. Enfim, é uma grade muito diversificada e muito orientada, né, muito considerando esse novo cenário que a gente está vivendo. Com certeza. Eu acho que uma palestra legal também de falar, a gente vai ter uma palestra de como se estruturar para ter uma vida de síndico profissional ou síndico morador sem estresse. Um tema super importante que está em alta e a gente tem conversado muito com os síndicos e a gente vai trazer esse tema para a gente discutir um pouco, para esses síndicos terem uma vida um pouco mais tranquila, usarem alguns mecanismos para se protegerem aí desse estresse do dia a dia. Nossa, e como está sendo importante isso, né? São mais de 20 palestras. Mais de 20 palestras aí. Você vai poder escolher. Uma grade muito rica que você mesmo vai poder montar ali, como se fosse um cardápio, né? Vai ser um dia inteiro aí com uma imersão. Dependendo do momento, né, Júlio? Que cada síndico e cada condomínio. Exatamente, né? Cada estágio. E todo esse conteúdo é sempre pensado para que você seja capaz de começar a implementar o mais rápido possível. Isso é sempre o que a gente tem aí em mente na hora de construir esse conteúdo. E o Conexão é um espaço de movimentação de mercado, de muito aprendizado, de conexões e também de muita inspiração. Então a gente, quando acaba a Conexão, é muito legal escutar as pessoas, né? A energia é sempre muito positiva, as pessoas realmente têm uma experiência mesmo, né? Falando isso, e muda, né? Tem um clique ali para como você quer levar a sua gestão. Se você é síndico morador, às vezes você pode querer ser síndico profissional. Isso acontece muito no Conexão. Nesse ano, como o Conexão voltou a ser um evento presencial e online, né, e híbrido, ou seja, vai ser um evento híbrido, ele vai acontecer no WTC de São Paulo, que é um dos hotéis mais concorridos da cidade. Sim, com certeza. E, Júlio, eu queria falar aqui de um assunto muito importante, que são os ingressos. Nas edições passadas, a gente sempre fala, fica parecendo repetitivo, mas isso realmente acontece. Os ingressos se esgotam rapidamente. A gente fica com um pesar, né, Júlio? Que a gente quer que todos participem e muitas vezes pessoas importantes não puderam participar porque não adquiriram ingresso. Então, por isso, se você quer estar conosco presencialmente,
é importante se preparar para realizar a sua inscrição quanto antes. Quem sabe até hoje, né, Júlio? Importante talvez até hoje. Vindo presencialmente ao Conexão, o ingresso dá direito a acesso às palestras da plenária, interação através do app do evento, que é uma tecnologia que facilita muito você montar a sua agenda, trocar ideias com outros participantes, acesso às 2 trilhas paralelas mediante lotação, são trilhas com conteúdos específicos, às vezes para síndico profissional ou administradoras, você pode acessar esse conteúdo. Acesso à área de negócios, onde os nossos patrocinadores vão estar à disposição para realizar negócios. É sempre uma oportunidade única aí para conhecer os principais diretores dessas empresas do mercado condominial. Muitos deles vêm para o evento e querem conversar, entender aí tudo que o síndico está passando e trazer soluções aí para os principais problemas. Além disso, é um ambiente super propício para networking, com outros síndicos, com profissionais do segmento. Para aumentar aí o seu repertório, você vai escutar muitos casos parecidos com o seu e muitas vezes resolver problemas ali escutando outras histórias. Tem também acesso a prêmios através da participação de ranking no Apps. Você recebe todos os slides das palestras e um super material resumo que a gente faz aqui para você no SíndicoNet, além de um certificado de participação do Conexão SíndicoNet. Ótimo, né? E se você também não pode viajar no momento ou prefere participar de uma forma remota, o ingresso online, que também é limitado, é uma excelente opção e a gente está preparado também para te oferecer uma super experiência. Prova disso é quem participou do Conexão de 2020 foi 100% digital, teve o NPS muito alto, né? Foi bem parecido com a satisfação do evento presencial, foi super interessante. Pois é, foi muito legal. Então, assim, esse ingresso online, ele te dá direito a acesso às palestras na plenária, interação através do aplicativo do evento, uma plataforma exclusiva de transmissão, acesso à área de negócios digital, que mais? Até networking você consegue fazer e explorar dentro do aplicativo através de chats e de vídeo também. Acesso a prêmios, sim, também através da participação no ranking do app e sem falar aí do nosso certificado online e os slides também de todas as palestras e o e-book, né, que a gente sempre faz aí no pós-evento, né? Isso. Tem um bônus também. Tem um bônus para quem participar do evento digital de 30 dias para acesso ao conteúdo, incluindo aí as trilhas paralelas. Tá, então se eu tiver esse ingresso online, eu consigo assistir na hora e também depois eu consigo revisar algumas palestras. Por 30 dias. O valor dos ingressos do Conexão SíndicoNet, tanto digital quanto presencial, é de 3 parcelas de R$ 213,05 ou R$ 597 à vista. Para comprar o seu ingresso é só clicar no botão verde que aparece abaixo do vídeo. Dia finalizado hoje, esperamos que você tenha aproveitado esse conteúdo e que utilize isso para gestão no seu condomínio. E o Conexão SíndicoNet, agora no dia 17 de setembro, está um super evento. A gente tenta superar a cada edição e trazer coisas novas, tanto em conteúdo quanto em experiência mesmo, né, Júlio? E acho que é um evento que está numa crescente, né? A cada ano, sim, a gente traz novas experiências, ele ganha cada vez mais força, né? Sim, acho que o outro ponto legal é que tudo que a gente mostrou aqui, acho que é a ponta, não é nem a ponta, é a pontinha ali, o topo de um iceberg de várias outras ferramentas, conteúdos, estratégias e experiências mesmo que a gente tem como levar até vocês num evento presencial ou um evento digital também. Então, prova disso, né, eu acho que dessa crescente do Conexão é que quem já foi nos eventos anteriores sempre acaba voltando porque sabe o quanto a gente investe para levar até você essa experiência transformadora. Para mim é transformadora, eu não tenho dúvida. Para você também, enfim, para todos o SíndicoNet. Vocês também. Exatamente. Então a gente conta com a sua presença no Conexão SíndicoNet 2022. Anota aí, dia 17 de setembro a gente vai estar lá te esperando. Um grande abraço. E não se esqueça de clicar no botão verde abaixo do vídeo. A gente te espera no Conexão SíndicoNet. Até lá. Até lá.